Bem, irmãos, vamos dar seguimento aqui ao nossa nova série, Mais Perto Quero Estar, que eu creio já ser do conhecimento da maioria dos irmãos, que é a série com que a gente está trabalhando aqui na EBD. Então, nosso objetivo é de trazer mensagens que tenham foco nessa questão da prática da piedade. Se o pecado é a impiedade, ou seja, é aquilo que nos separa de Deus e pode nos levar à morte espiritual, a piedade é o contrário da impiedade. É o que pode nos aproximar de Deus, nos levar para mais perto dele e também nos assegurar uma vida rica de experiências com Deus, uma vida alegre e uma vida em paz. Uma das marcas da igreja pós-moderna, a igreja do nosso tempo, é esse distanciamento da devoção. Fala-se muito de Deus, mas a vida com Deus tem sido cada vez mais relegada a uma importância cada vez menor, A leitura bíblica regular, a oração pessoal, o engajamento na busca da santidade, o esforço de conhecer mais a Deus, tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito. Isso tudo tem sido revelado nas Escrituras, essa possibilidade de termos esse conhecimento mais profundo, mas temos nos afastado disso. E o resultado desse afastamento tem sido primeiramente sentido, nós sentimos esse resultado numa vida de relacionamento pobre com Deus, pobre no sentido espiritual, evidentemente, Temos pouca experiência com Deus. E como é que nós vamos tentar compensar essa pouca experiência com Deus? Nós vamos buscar uma experiência mais profunda na vida de outras pessoas, para nos inspirar. Então, a gente ouve o testemunho de alguém que teve um encontro maravilhoso com Deus, lá no seu lugar de oração, e essa pessoa dá o testemunho, e nós nos sentimos encorajados pelo testemunho dela, e com isso o que a gente faz? A gente vai terceirizando a nossa fé. Nós vivemos a nossa fé com Deus pela experiência de outras pessoas. Mas não é isso que a Bíblia espera de nós. Porque quando fazemos isso, irmãos, a nossa vida com Deus se torna uma vida triste, uma vida atormentada, vazia de significado, de propósito. Mas esse resultado, além de ser sentido, ele também é visto no mau testemunho da igreja, de um modo generalizado. E o fato é que há uma grande parte da população brasileira que se denomina cristã evangélica, mas que não conhece e não sabe o que é a vida com Deus, uma vida cristã real. Então, nosso trabalho dentro dessa nova série vai consistir em oferecer reflexões sobre essas questões da piedade, da devoção, da vida com Deus. E o objetivo é ajudar todos os que nos ouvirem a estar mais perto de Cristo, começando em nós mesmos, que também precisamos e muito ter uma vida mais genuinamente cristã. Então, no tempo em que vivemos, a preocupação com a imagem pública é tão grande, E isso tem feito que o exercício físico se torne praticamente uma religião hoje na vida de muitas pessoas. Mas não que o exercício físico seja ruim, é uma coisa muito boa. Mas o problema é, como diria um escritor antigo da igreja, é o demônio do excesso, Ele atrapalha sempre, mesmo nas coisas boas que nós queremos praticar. Então, a Bíblia afirma que o exercício físico tem proveito, mas apenas para essa vida. Enquanto que a piedade é proveitosa para esta vida e também para a vida vindoura, porque o seu foco está na preservação da imagem de Deus, ou a imagem de Cristo, a qual nós fomos conformados pela graça salvadora do Senhor. Então, depois você pode ler essas declarações do apóstolo Paulo, 1 Timóteo 4,8, e também no capítulo 8, 29 de Romanos. E há um texto que tem servido de inspiração para nós, sobre o qual nós vamos falar aqui com alguma frequência, que é o livro Disciplinas Espirituais, do autor Donald Whitney. E a nossa lição de hoje e do próximo domingo, ambas vão focar o tema da imersão bíblica. Então, o que nós chamamos de imersão bíblica
né? Imergir significa mergulhar, afundar-se em algo, mergulhar no mar, mergulhar numa piscina, num poço, né? Quer dizer ir mais fundo. Então, imersão bíblica significa exatamente isso, o esforço de mergulhar, de ir mais fundo na Bíblia, na palavra de Deus. Com que propósito? Com o propósito de absorver o que a palavra de Deus nos ensina em termos de vida piedosa. Então, a imersão bíblica é justamente a primeira disciplina espiritual que nós vamos falar sobre, né, com o fim de nos dedicarmos a alcançar a piedade, ok? Muito bem. Quem esteve no domingo passado aqui, na escola bíblica? Muitos estiveram, né? Então, domingo passado nós falamos especificamente sobre a importância da disciplina. Então, o que é a disciplina? Disciplina é um esforço concentrado, aplicado, deliberado, diligente, de alcançar alguma coisa. E no caso aqui, a disciplina é o esforço de alcançar a santidade da vida, de alcançar a prática da piedade. E nós vimos como o apóstolo Pedro estimulava e até exortava os seus leitores a buscarem com aplicação, com determinação, esse grande alvo da jornada cristã, que é a salvação das nossas almas. Às vezes nos esquecemos, não é, irmãos? A teologia da prosperidade tem feito a gente esquecer que o grande objetivo da nossa jornada neste mundo não é enriquecer materialmente, mas é assegurar a salvação das nossas almas. Não perder aquilo que Cristo deu, entregou a nós, por meio de um preço tão alto que foi a sua vida entregue na cruz do Calvário. Então, como é que eles deveriam proceder nesse sentido, né? Eles deveriam estar prontos a agir contra toda impiedade, contra toda iniquidade, estando alertas na mente, atentos no coração, sendo sóbrios, tendo esperança, não em seu próprio poder humano, mas na graça revelada em Cristo, que foi trazida na inauguração do reino de Deus e também será trazida ainda mais abundantemente na sua segunda vinda, na consumação desse reino. Então, Pedro desafia os seus leitores a viverem a partir desta certeza. Irmãos, a nossa busca por santidade não é uma busca por santidade para sermos salvos. Nós já somos salvos. Cristo já fez a obra que tinha que ser feita por nós, tudo Ele já fez. Mas nós buscamos a santidade como uma maneira de viver na presença dessa graça que já nos foi concedida. Então, existe uma ética santificada do reino de Deus, na qual nós precisamos viver, e de modo disciplinado. Então, ao invés de nos conformarmos ao caráter profano, impuro, destrutivo desse mundo, nós devemos focar no alvo de ser conforme o caráter do nosso Deus, que é santo. É isso que nós vimos, ou seja, permanecer na imagem de seu Filho, né? Essa é a grande ambição do homem piedoso, da mulher piedosa, é se parecer com Cristo, se parecer com Deus no Espírito. Quanto tempo que a gente passa sem ouvir falar sobre essas coisas, não é, irmãos? A igreja hoje não fala mais disso. É pecado falar de pecado hoje na igreja, né? É pecado falar sobre essas coisas que dizem respeito à ética, porque isso atinge, aflige a sensibilidade das pessoas. Então, nesse sentido, tudo que nós temos visto desde o domingo passado, retrasado, né, e a primeira lição, nós aprendemos que deve haver uma preparação para a santidade. Trata-se de um treinamento como se fosse para a guerra, porque é uma guerra lutar contra a iniquidade. Fala da vigilância, que é uma tônica no discurso escatológico de Jesus. Ele disse, olha, fiquem atentos, porque o Filho do Homem virá quando ninguém espera. Não é? É algo que Pedro vai evocar aqui nessa exortação, ou parafraseando John Piper, ele diz que é pela fé na graça futura, que é a provisão da graça disponível para nós até a consumação do reino, que já foi feita por Deus, que agora nos esforçamos para ser agradáveis a Deus com as nossas vidas. Isso, meus irmãos, é o conceito de santidade que nós estamos buscando, de piedade. Agora, foi ressaltado também que não adianta a gente se esforçar
sem motivação correta. Porque todo mundo que procura viver uma vida de retidão porque tem medo do inferno, está fazendo a coisa certa pelo motivo errado. Não é nem a ilusão de que nós podemos conquistar a certeza da salvação por empenho, como já dissemos. O caminho da piedade proveitosa e agradável a Deus passa pela compreensão clara de duas coisas. Primeiro, a nossa salvação está assegurada em Cristo. E não há nada que possa mudar isso. Amém, irmãos? Amém. É por isso que nós temos a liberdade necessária para escolher viver de modo agradável a Deus. Aí sempre vem aquela conversinha, mas então quer dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, e tal, aquelas historinhas de redes sociais, aqueles debates inúteis. Sim, irmãos, Cristo nos salvou definitivamente. Deus não falha nos seus propósitos, Ele não tenta salvar pessoas, Ele salva. E se Ele salva, a pessoa está salva, porque Deus não faz nada pela metade. Agora, a questão é que o salvo, ele não pensa em viver uma vida de pecado porque ele é salvo. Se ele realmente é salvo, ele pensa em viver em santidade, não no pecado. Então, se alguém diz, eu já estou salvo, salvo para sempre, então posso viver no pecado porque nada vai tirar a minha salvação, esse indivíduo nunca soube o que é salvação, muito menos ter nascido de novo. Então, essa é a primeira questão. Nós somos salvos, a obra de Cristo foi completa por nós, Ele já realizou na cruz, e quando Ele disse está consumado, não é figura de linguagem, é um fato, está consumado mesmo. Mas, a segunda coisa que nós também precisamos ter clara, é que o amor é o fundamento tanto da nossa salvação por Cristo, quanto da nossa dedicação à disciplina da piedade. Ou seja, nós agora somos filhos amados de Deus em Cristo. Então, assim, nós o amamos a ponto de desejarmos viver para o seu inteiro agrado. E a fórmula do antídoto contra o pecado tem como substância primária o amor de Deus por nós e o amor a Deus por nós. Ou seja, nós amamos mais a Deus do que o pecado, ainda que ele venha de uma forma prazerosa para nós. O amor de Deus e o amor a Deus é esse impulso da disciplina que busca a santidade e a piedade. Ok? Então, hoje nós vamos dar seguimento aqui falando sobre a primeira das disciplinas espirituais, que é a imersão bíblica. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 22. Vamos ler apenas um versículo, mas depois eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta. Mateus 22, verso 29. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Vou repetir. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. A linguagem mais antiga tem uma força maior, ela diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra, pois a simples leitura já comunica aos nossos corações o temor e tremor, e também alegria, conforto, consolação, exortação e tudo mais que nós precisamos para viver uma vida santa e piedosa na tua presença. A tua palavra nos assegura que o Senhor já nos concedeu todos os recursos para isso. Então nós pedimos que nessa manhã ela se revele a nós, de modo que nos ensine a andar nesse caminho e receber, ó Deus, esta graça de vivermos piedosamente uma vida de devoção, de amor por Ti, que venha exceder o amor que nós temos por todas as outras coisas. Nós pedimos a Tua bênção e a Tua direção para essa hora, que o Teu Espírito nos ajude.
em nome de Jesus. Amém. Ao longo dos séculos, irmãos, a igreja criou vários axiomas com o objetivo de proteger a fé. Um axioma é uma espécie de provérbio, é um dito breve, uma sentença breve que sustenta uma verdade, né? Então, um desses axiomas diz o seguinte, em latim: lex orandi, lex credendi. Quem já ouviu essa expressão aqui? Levante a mão. Vocês têm a memória curta mesmo, hein? Eu já falei isso aqui na igreja tantas vezes, mas vocês se esqueceram, né? Pois é, tá vendo como é que a gente pega? É porque latim é difícil, a gente não usa, né? O significado é simples. A lei do que é orado é a lei do que é crido. O que isso quer dizer? Em termos universais, isso afirma que a igreja ora de acordo com aquilo em que crê, tendo as Escrituras como referencial. Ou seja, a maneira como nós cremos vai definir a maneira como nós oramos. Então, por exemplo, se nos foi ensinado que qualquer coisa que nós pedirmos a Deus, Ele vai nos dar, porque foi isso que Jesus disse, e nós crermos nisso da forma errada, nós podemos orar de uma forma errada a nossa vida toda, como cristãos. Diz: Senhor, olha, amanhã eu vou fazer tal coisa, e eu espero que o Senhor cumpra com a sua parte, porque eu estou cumprindo com a minha. Ou seja, essas coisas, né, que a gente ouve por aí, essas coisas loucas. Então, a maneira como nós cremos, a maneira como nós entendemos a palavra de Deus, define a maneira como nós oramos. Será que isso é importante? Claro que é importante. Porque se eu creio de forma correta no Evangelho bíblico, revelado maximamente em Jesus e transmitido pelos apóstolos, a minha oração seguirá na direção correta. Isso tem implicações muito profundas, significativas. Veja comigo em João capítulo 15, versículos 5 a 8, fazendo uma prévia antes da gente entrar no nosso texto propriamente dito. João capítulo 15, versos 5 a 8. O que diz aí? Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada vocês podem fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Agora, veja o 7, vamos ler juntos. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Ou seja, o que está claro aqui? Primeiro, duas coisas. Primeiro, que a oração respondida é a oração feita por aquele que permanece em Cristo, em cujo coração a palavra de Cristo permanece. É uma pessoa que dá fruto. Esse fruto fala do quê? De ações que correspondam ao caráter de Cristo. Se Cristo permanece em mim, se a palavra dele permanece em mim, as minhas ações, as minhas palavras, o que eu faço, o que eu digo, o que eu penso, de algum modo vai refletir o caráter de Cristo. Não é assim? Eu tenho convivência com ele. A segunda coisa importante é que as nossas orações, elas devem glorificar o nome de Deus. O Senhor Jesus diz: nisto é glorificado o meu Pai. Nisto o quê? No verso 7 ele diz: se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês têm muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Ou seja, frutificar em uma vida que revele o caráter de Cristo significa permanecer em Cristo, viver nele,
e Ele vivendo em nós. Ter comunhão com Ele, com a sua palavra, conhecê-lo, guardar o que Ele me ensinou na sua palavra, tudo isso está relacionado ao quê? À minha vida pessoal de oração. Então, quando Jesus diz, tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai lhes fará, isso tem um termo qualificativo. Ou seja, antes eu preciso entender que, para isso, eu preciso permanecer nele. E a sua palavra precisa permanecer em mim. Agora, se eu tiro o versículo do contexto, o que dá a entender? Que eu posso pedir qualquer coisa a Deus que Ele vai me dar, não é isso? Está escrito. Mas é aquele caso típico de texto sem contexto, né? Vamos continuar com João, 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. 1 João 5, 14 e 15. O que diz aí? Esta é a confiança que temos para com Ele. Ele quem? Que é Deus, né? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Qual é o termo qualificativo aqui? Agora vocês já sabem. Vamos lá, vou deixar com vocês. Tá fácil, hein, irmãos? É só completar a linha. Esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa, agora vem o termo qualificativo, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Não está claro isso, irmãos? Para mim está muito claro. João está me dizendo que, se eu pedir alguma coisa que estiver de acordo com a vontade de Deus, com o propósito que Ele tem para mim, Ele vai me conceder, Ele vai me ouvir. Isso significa que Ele também pode não me conceder se aquilo que eu peço a Ele não está de acordo com a sua vontade para a minha vida. Deus é sempre livre. Nós é que estamos sujeitos àquilo que a sua palavra diz. Amém, irmãos? Então, nós é que estamos subordinados a Deus em oração. Não é Ele que está subordinado às nossas orações. Isso é bom de ouvir, porque isso faz massagem no nosso ego. Mas não é verdade. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O que ela nos ensina é que as nossas orações precisam se conformar aos propósitos de Deus, ao caráter de Cristo. Então, significa dizer que existe a oração no caminho e existe a oração fora do caminho. O que é que vai determinar se a minha oração está no caminho ou fora do caminho? É a minha relação com a palavra de Deus. Se ela permanecer em mim, se eu procurar uma relação imersiva com a minha Bíblia, se eu tento mergulhar mais e mais fundo com o propósito de conhecer a palavra de Cristo e Cristo da palavra, então é certo que eu vou orar no caminho, na direção da palavra de Deus. Mas se a minha vida, se a minha relação com a Bíblia é rasa ou nenhuma, é certo que eu vou orar fora do caminho. E não só isso, mas vou viver fora do caminho, fora da direção de Deus. Está claro isso, irmãos? Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Que bom que vocês entenderam tudo, graças a Deus. Hein? Tem que saber. É. Isso. Tem que saber como pedir. Na prática, a gente já sabe que as coisas funcionam assim, não é? Por exemplo, quando a gente quer pedir alguma coisa do Pai, ao nosso Pai terreno, a gente sabe que tem um jeito certo de pedir, né? Da mesma forma, quando a gente tem que pedir alguma coisa à mãe, tem um jeito certo de pedir, porque nós somos malandros desde que nascemos. Então, vamos pegando aquele jeitinho, os pontos fracos da mãe e do pai, a gente vai aprendendo, né? E aí a gente sabe como faz as coisas. A mesma coisa acontece com Deus, irmãos. A gente precisa não agir com malandragem, mas conhecer nosso Pai Celestial
para que a gente possa saber como pedir e o que pedir. Porque existem coisas que são tão absurdas que a gente não deveria nem pedir, não é? Algumas orações estão na televisão, né? É. Se tu és Deus, então faz isso. Isso, exatamente. Então, a Cláudia está falando aqui, né, que determinadas orações que a gente ouve, a pessoa que está orando, ela diz, se o Senhor é Deus, então faça isso ou faça aquilo. Já ouvi alguns dizerem, né, se Deus não fizer, eu rasgo a minha Bíblia. A quantidade de Bíblia rasgada que deve ter hoje nesse mundo é muito grande, né? Porque Deus não se obriga às nossas orações. Deus é soberano, irmãos. Hein? Lá no deserto também foi ouvido essa voz, né? É. Exatamente. Foi o que Satanás falou para Jesus, né? Se tu és o Filho de Deus. Então a gente precisa ter convicção. A gente precisa. O que Jesus usou para combater Satanás? Foi a palavra, né? Ele poderia ter simplesmente dito, sai para lá, mosca, eu sou filho de Deus. Mas não, ele usou a palavra de Deus, em certa medida, para nos ensinar que nós devemos combater o mal com a palavra de Deus. E para isso a palavra de Deus precisa estar o quê? Internalizada no nosso coração. Então, nós vamos ver aqui que o texto que nós lemos como base, ele vai falar do pior erro de todos. Observe, então, como o fato de crer corretamente define basicamente tudo sobre a minha vida com Deus. Né? Se ela é autêntica ou não, se o meu serviço a Deus é dedicado a Ele realmente ou a mim mesmo. Não é? É sobre isso que Jesus está falando aqui. O que é que originou essa fala de Jesus? Vamos ver quem está bom de Bíblia aí. O que originou essa fala de Jesus, irmãos? Hein? Um de cada vez, não precisam se atropelar. Foi uma pergunta, não foi? Uma pergunta feita por quem? Hein? Pelos saduceus. Os saduceus criam na ressurreição, sim ou não? Não. Essa era a diferença entre os fariseus e saduceus. Uma das diferenças. Né? Os fariseus criam na ressurreição, eles criam na existência de anjos. Os saduceus não criam nessas coisas. Mas por que eles fizeram essa pergunta que eles fizeram para Jesus? Vamos olhar aí o texto a partir do verso 23. Naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ele está citando aqui a lei do levirato, que é ensinada, né, por Moisés lá em Deuteronômio. Então, ele vai seguir aqui no verso 25. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Ora, se eles não criam na ressurreição, por que eles fizeram essa pergunta para Jesus? Qual é a intenção aqui, irmãos? É boa? Não. Então veja que eles queriam mesmo era encontrar nas palavras de Jesus algum motivo para prendê-lo. Uma blasfêmia ou algum dito contra os ensinos de Moisés. Nós vemos isso aí no versículo 45 e 46 do capítulo 21, se você voltar um pouquinho. Diz assim, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles, e embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então, o objetivo das autoridades religiosas era encontrar um pretexto para prender Jesus. Então, eles vinham com essas pegadinhas, né, com essas armadilhas, tentando fazer Jesus cair em algum erro grave para ter do que acusá-lo. E qual é a resposta de Jesus? Como é que ele introduz essa resposta? Com o verso que nós lemos. Jesus respondeu, o erro de vocês
está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, nós vamos ver que aqui mesmo em Mateus, nós encontramos outras passagens nas quais Jesus vai questionar essa falta de conhecimento das autoridades religiosas da palavra de Deus. Por exemplo, Mateus 12, versículos 1 a 3, quando Jesus está ali numa jornada com os discípulos, eles entram para colher algumas espigas, e é dia de sábado, e então as autoridades o questionam, e lá no versículo 3, ele diz para essas autoridades: vocês nunca leram sobre Davi, quando ele tomou os pães da proposição, que só era lícito aos sacerdotes, não é? E eles comeram, ele e também os seus homens? Ou seja, Jesus questionou esse desconhecimento daquela escritura. Também no capítulo 19, versículos 3 a 6, agora está pertinho aí, se você quiser voltar um pouquinho, a gente pode até ler o texto, que diz: alguns fariseus se aproximaram de Jesus testando, e perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Outra pergunta, né, cretina, com o fim de tentar Jesus para que ele errasse. E Jesus respondeu: o quê? Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, nos fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são um mais dois, porém uma só carne, portanto que ninguém separe o que Deus ajuntou. Ou seja, Jesus nunca responde aquilo que as pessoas perguntam, porque a pergunta não é essa. Ele responde aquilo que elas queriam perguntar, mas não tiveram coragem. Queriam questionar, mas não tiveram coragem. Então, Jesus responde com essa introdução: vocês nunca leram? Imagine você chegar para um juiz, suponhamos que no nosso país tivesse uma autoridade suprema, e um juiz desse supremo, você chegasse para ele e perguntasse para ele, suponhamos, hipoteticamente, suponhamos que você perguntasse para ele: você não conhece o Código Civil? Nunca leu? É exatamente esse o sentimento que aquelas autoridades tiveram quando Jesus fez essas perguntas para elas. Porque, teoricamente, elas conheciam a Bíblia de ponta a ponta, de frente para trás, de trás para frente, mas não sabiam a interpretação correta. Não conseguiam enxergar a verdade que estava revelada nas Escrituras. Então, o que esse desencontro entre as Escrituras realmente diz, né? Em relação à falta de conhecimento daquelas autoridades, o que isso provoca é um descompasso que praticamente definiu a atitude daquelas pessoas em relação à rejeição a Jesus. Esses líderes, eles criam de forma tortuosa, não conheciam realmente a palavra de Deus e por isso viviam e oravam fora do caminho. Na verdade, só havia uma pessoa naquele contexto que andava conforme a lei e os profetas, e essa pessoa era Jesus, justamente aquele a quem eles questionavam. Né? Mas nem esses mestres da lei conseguiam enxergar esse fato. Por quê? Porque eles faltavam o conhecimento das Escrituras. Então, a falta de conhecimento bíblico conduz ao erro, produz uma espiritualidade enviesada, leva à falsa piedade, irmãos. É a resposta de Jesus aos saduceus, não é? Que, diga-se de passagem, conforme nós vimos, nem criam na ressurreição. Então, a pergunta deles teve uma motivação capciosa, porque eles queriam confundir Jesus, teve uma motivação irreverente, porque eles estavam usando a palavra de Deus para provocar uma pegadinha em Jesus, e teve também uma motivação debochada, perguntar sobre algo que eles nem mesmo criam que existisse. Então, o erro ao qual Jesus se refere nem é sobre a pergunta em si, mas é sobre a incredulidade deles acerca da ressurreição. Né? Veja que, de novo, ele pergunta: vocês nunca leram? Veja aí, versículo 30. Ele diz: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu.
quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ou seja, o que Jesus está respondendo, na presença de Deus não tem morto, só tem vivo. Ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Então, diante de Deus, todos são como os anjos, né? Não se casam, não se dão em casamento, ou seja, é uma realidade totalmente diferente, mas vocês não entendem isso porque vocês não leram com os olhos com os quais deviam ler, vocês leram com olhos tortuosos, desejosos de encontrar apenas uma forma estereotipada de religião. Então, irmãos, outras perguntas de igual teor já vão ser trazidas a Jesus, sempre com o mesmo fim, de prová-lo, né? Logo aí no verso 34 nós vamos ver, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, ou seja, eles estavam sempre, e agora, olha, os fariseus já calaram a boca, agora é a nossa vez, porque eles não conseguiram nada, vamos nós. E aí eles perguntam, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Como é que Jesus responde? Citando as Escrituras. E eles vão fazendo isso até no verso 46, quando diz que ninguém podia lhe responder uma palavra, falando sobre Jesus. E a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. O pessoal se cansou, falou, não adianta, porque a gente não vai conseguir por esse caminho. Então, irmão, seguindo o princípio do axioma, do provérbio citado anteriormente, aqui na perspectiva teológica torta dos religiosos da época, nós devemos acrescentar ainda mais um item. A gente pode colocar a lei que é orada, é a lei que é crida e a lei que é professada. Ou seja, eu oro conforme creio e conforme eu creio eu confesso, eu adoro, eu presto culto e eu ensino aos outros, etc. Sempre que nós conversamos com pessoas não crentes, que professam outra religião, o que as pessoas geralmente alegam é que elas têm dificuldade de crer porque os próprios cristãos não têm convicção naquilo em que creem. Isso é uma verdade, irmãos. Essa falta de conhecimento leva à falta de convicção. Então, o pior erro de todos é o erro de desconhecer as Escrituras ou de mal conhecê-las. Isso fica mais grave quando nós nos damos conta do poder que a Bíblia tem de influenciar as vidas das pessoas. Na década de 1980, a revista Cristianismo Hoje divulgou o resultado de uma pesquisa que concluía o seguinte: nenhum outro fator influencia mais a formação do comportamento moral e social de uma pessoa que a leitura regular da Bíblia, citado no livro Disciplinas Espirituais. Então, alguém poderia alegar, mas a pesquisa é muito antiga, só que ela se tornou atemporal, ou seja, ela serve para qualquer época. Por quê? Porque o fator determinante para esse poder de influência é o caráter sobrenatural das Escrituras. A Bíblia não é um livro como nenhum outro. Não há nenhum outro livro como a Bíblia. É o único livro inspirado pelo Deus único e verdadeiro. Ou seja, ainda hoje a Bíblia tem esse poder de influência. E qual é o problema aqui, irmãos? É que a incompreensão, obrigado, Ritinho, ou a má compreensão é igual a má formação cristã. E isso é uma tragédia. A incompreensão ou a má compreensão é igual a má formação cristã. Infelizmente, este é o pior erro de todos, e tem se tornado cada vez mais comum entre os cristãos, porque ele promove a má formação dos cristãos. Por isso, nós temos cada vez mais cristãos mal formados, o que leva a uma igreja desfigurada da imagem de Cristo. Hoje em dia, quando você está procurando um profissional, por exemplo, para trabalhar na sua casa,
e aí alguém indica para você uma pessoa e diz, olha, fique tranquilo que ele é crente. Você fica tranquilo? Eu não fico tranquilo, não. Eu fico preocupado. Infelizmente. Gostaria de dizer o contrário, mas eu fico preocupado, porque eu sei que se essa pessoa for realmente um cristão legítimo, verdadeiro, certamente vai ser uma bênção a relação com ele. Mas não é esse o padrão hoje em dia, irmãos. O padrão é o contrário. Não é? Então, já avançando mais um pouquinho aqui, nós podemos deduzir, pelo que temos visto até aqui, que assim como nos dias de Jesus, a falta de conhecimento das Escrituras, a má interpretação da Bíblia, é claro, associado a outros fatores, mas principalmente esse fator, tem gerado cada vez mais essa má formação, né, da fé, e muitas superstições têm sido consideradas no lugar daquilo que o Senhor realmente diz em sua palavra, não é? Igualzinho aos escribas e fariseus, os saduceus, mas também muito parecido com os próprios discípulos de Jesus. Veja o que acontece lá em Lucas 24, né? Vamos dar uma passadinha até Lucas. Quem está com Lucas 24 afiado aí na memória, pode fazer um resumo do que está acontecendo ali no finalzinho? Aqueles discípulos estão voltando para a sua aldeia. Os irmãos lembram? Hein? Lucas 24, como é que eles estão? Eles estão alegres, saltitantes? Hein? Eles estão como? Frustrados, estão tristes, estão abatidos. Aí quem é que chega para conversar com eles? Jesus. Aí Jesus pergunta para eles, vocês estão falando do quê? Conversando sobre o quê? Aí eles perguntam para Jesus, você é o único que não sabe o que está acontecendo aqui na cidade nos últimos dias? Aí Jesus dá corda para eles. Não, que vocês estão falando do quê? Me conta aí. Aí eles disseram, poxa, aquele homem que veio, né, dizendo ser o Messias, e nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel, mas ele já morreu e hoje é o terceiro dia e nada, então a gente está voltando para casa. Jesus falando ali, dando corda para eles, e eles reclamando, se queixando, e não conseguiram enxergar Jesus. Meus irmãos, olha que coisa interessante, não é? Quando a gente não conhece o que a Bíblia diz, a gente não consegue nem enxergar Jesus. A gente não consegue nem discernir quando Ele está perto de nós. E o texto vai caminhando, até que no versículo 25, Jesus, né, corta toda aquela onda de autoestima baixa dos discípulos e aquele ambiente de tristeza e de sepultamento, e ele diz, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. A pergunta é, o que eles ignoravam? Eles ignoravam porque não tiveram acesso? Não. Jesus usou o quê? Moisés e os profetas. Ou seja, a Bíblia que eles tinham acesso à Escritura? Tinham. Mas por que eles não conseguiram crer? Porque a palavra de Deus não estava encharcada em seus corações. Porque a sua relação com a palavra de Deus era uma relação superficial, assim como dos seus mestres. Era algo apenas exterior, uma religião exterior, mas que não desceu ao coração, não envolveu a alma, não mudou a vida. Então, isso é muito interessante, a gente vê o desânimo e o abatimento deles, e quando chega, no desenrolar dos acontecimentos, né, eles vão ainda depois voltar para Jerusalém e vão dizer para os outros discípulos, mas os outros discípulos também não creem, e aí Jesus vai seguir com as suas lições nesse sentido, ele aparece aos discípulos, percebe a incredulidade deles, e aí de novo lá no versículo 44, Jesus diz,
São estas as palavras que eu lhes falei ainda estando com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Aqui está o ponto essencial, irmãos. Nós precisamos fazer do entendimento das Escrituras o alvo principal das nossas orações. Nós precisamos pedir a Jesus, assim como o Senhor abriu o entendimento dos teus discípulos lá no passado, abre também o meu entendimento para que eu conheça a Ti, conhecendo a Tua palavra. A forma que nós temos de conhecer a Deus, irmãos, objetivamente falando, é conhecendo as Escrituras, porque é nas Escrituras que Ele se revela. Então, isso tem impactado um enorme número de pessoas, não é? Essa falta de conhecimento, de relação com a palavra de Deus, essas pessoas simplesmente desconhecem a prática de uma forma de piedade bíblica e cristã, que nos leve realmente para mais perto de Deus. Não adianta a gente promover um final de semana, onde todo mundo vai para o mesmo lugar com o objetivo de ter um encontro com Deus, se na segunda-feira a gente não tem uma vida de convicção, de comunhão com Deus no nosso quarto de oração. Não é, a questão não se resolve numa noite, irmãos. Isso daqui é um caminho para a vida toda. Amém. A conversão é um processo que dura até o final dos nossos dias. Então, nós estamos falando aqui de algo legítimo, sem manipulações, sem música de fundo, sem fumaça, sem plateia. É só você e Deus, no lugar secreto de oração. Mateus, ele traz lições preciosas sobre a piedade legítima e saudável e prazerosa, no capítulo 6, nos versículos 5 a 8. O que diz lá? Jesus diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os escribas e fariseus, que gostam de orar como? Em pé nas praças. Tcharam! Vamos orar, irmãos, agora aqui na praça, todos venham para ver a nossa oração. E aí eles começavam a orar, e diz Jesus que eles largavam as franjas das suas vestes, que eram vestes todas preparadas para exemplificar uma vida de piedade, com os filactérios presos nos punhos, na testa, e aquelas franjas significando ali os mandamentos da lei. Ou seja, o estereótipo estava todo correto, mas o coração estava todo errado. E Jesus diz: olha, eles já receberam a sua recompensa. Em quê? No reconhecimento do povo. Eles já receberam glória terrena. Mas se vocês quiserem a verdadeira glória, entrem no quarto de vocês, fechem a porta. O que Jesus quer dizer? Piedade, irmãos, é algo que se pratica no dia a dia, no anonimato da minha vida pessoal de oração com Deus. O domingo na igreja é o momento em que eu vou levar aquilo que eu cultivei com Deus durante a semana. Eu posso receber também algo. Eu creio que sempre recebemos, porque Deus sempre tem muito a nos dar. Mas nós precisamos entender que a vida com Deus acontece como acontece a nossa vida comum, diária, né? Você não se alimenta todo dia? A vida com Deus é o feijão com arroz de todo dia, meus irmãos. Já falei aqui, né, várias vezes que há muitos anos, quando a nossa filha era bem pequenininha, morávamos em São Paulo, nós a levamos ao médico e dissemos: doutor, queremos uma vitamina para a nossa filha, porque ela está muito magrinha e tal. E eu e a minha esposa, né, éramos fortes como uma vareta, né, de pendurar o varal, de segurar o varal. E a gente queria que ela fosse forte, né, que ela fosse gordinha. E o médico disse para nós assim: quem disse para vocês que gordura é saúde? A menina está bem, está com saúde, está. Ele falou: então dá arroz com feijão para ela, porque arroz com feijão é a vitamina que ela precisa. E a gente foi para casa, né, amor? Com as nossas orelhas baixas. Aprendendo a lição da pior maneira. Ou seja, irmãos, a vida com Deus é feijão com arroz. Todo dia na presença do Senhor,
mesmo quando a vontade for pequena. O que é que nós precisamos? Nós precisamos expulsar dos nossos corações os escribas, fariseus e saduceus, que vivem ali ainda, praticando uma forma de religião estereotipada, com jargões evangélicos, aquelas palavras mágicas, em nome de Jesus, vai acontecer. Não adianta, irmão, se Deus não tiver propósito, não vai acontecer. Mas se Ele tiver propósito, às vezes você não vai nem orar e Ele vai fazer. Quantas vezes já aconteceu isso? Não precisa roupagem adequada, estratégia de marketing pessoal, teologia de coaching, nada disso, irmãos. Essa piedade que nos aproxima de Cristo é praticada no anonimato. Porque Jesus diz, o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Como? Especialmente revelando-se a nós como um Deus presente de verdade. Então, nós precisamos também deixar de ser complacentes com a ignorância, né, e negligentes com as oportunidades de aprender. Precisamos ter uma meta prioritária, irmãos, de conhecer a palavra de Deus pelo viés correto, aquele que vem do próprio texto bíblico e não o que é imposto a nós pelo intérprete. Veja a diferença de Tessalônica para Bereia. Você lê Atos 17, aí no início do texto, ali você vai ver Paulo, né, em Tessalônica, pregando a palavra de Deus, né, e ali ele tem a oportunidade de falar também para alguns gregos e tal, e ele fala para os judeus, e alguns judeus começam a formar um conluio contra Paulo com o objetivo de espancá-lo, e eles não conseguem pegar Paulo, então eles pegam alguém que tinha relação com ele, espancam aquela pessoa, ou seja, uma relação de total rejeição à palavra de Deus, de aversão, de inveja por Paulo. Aí o texto segue mais um pouquinho, vai mostrar os cristãos de Bereia. Aí o texto diz, os irmãos de Bereia, diferentemente dos de Tessalônica, examinavam as Escrituras para ver se o que Paulo dizia constava naquele texto sagrado. Ou seja, olha a diferença de relação, percebe? Então, é isso, irmãos, é uma relação de responsabilidade com a palavra de Deus. E para ter sucesso aqui, nós precisamos vencer alguns obstáculos, e eu já estou caminhando para terminar agora. O primeiro obstáculo é a síndrome do vira-lata. Sabe o que é a síndrome do vira-lata? É quando a gente não valoriza a nossa relação com Deus. É aquele sentimento de que a leitura diligente, o estudo produtivo da Bíblia é para os teólogos, é para os influencers gospel e equivalentes. Nós nos menosprezamos e, com isso, como já falamos, nós vamos nos acomodando à prática daquela velha teologia de regurgitação, né, que é a forma como os pássaros alimentam seus filhotes. Eles vão, né, consomem lá o alimento, depois eles vêm e regurgitam no biquinho do filhote. Aquilo só vai durar durante um tempo, irmãos, porque depois o filhote vai ter que aprender a caçar e se virar. Então, isso acontece em outras formas de cristianismo, onde existe um magistério que interpreta e entrega a interpretação pronta para os fiéis. Mas nós somos filhos da reforma. E a reforma nos ensinou que a Bíblia deve estar aberta diante de cada cristão e que cada cristão é responsável por ler e procurar a boa e correta interpretação do texto para si primeiro, só depois para os outros. Então, existem alguns princípios de interpretação que devem ser observados, sim, mas nada que a frequência da leitura regular da Bíblia, nada que a frequência regular da escola bíblica dominical e um pequeno investimento em 1 ou 2 livretos de introdução à Bíblia não resolvam. A gente investe em tudo, mas não investe no nosso crescimento espiritual. Aí a gente vê ali uma Bíblia de estudo maravilhosa que custa, sei lá, R$200. Ah, muito dinheiro. O quê? Não. Aí, depois, na semana seguinte, tem uma excursão para tal lugar assim, quanto custa? R$500. Estou dentro. É barato, está muito barato. Não tenho nada contra a excursão, nem contra a viagem.
É muito bom viajar, conhecer lugares. Mas, meus irmãos, nós não podemos descuidar da nossa espiritualidade. Isso não é para os outros, isso é para mim e para você. Veja Isaías 55, o texto diz: todos vocês que têm sede, venham às águas e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isso fala do quê? De abundância, de uma fonte abundante que está disponível para aqueles que têm sede. Talvez o que nos falte é essa sede. E é isso que nós temos que pedir a Deus, que provoque em nossos corações esta sede, essa fome pela sua palavra. Ou as palavras de um certo nazareno, que disse para aquela mulher ali no poço de Jacó: aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. João capítulo 4. Ele está falando para quem? Para você. Está falando para mim, para nós. Então, irmãos, nós temos que vencer a síndrome do vira-lata. Deus quer falar contigo também. E você precisa ter tempo e ouvido para ouvir o que Ele tem a dizer. Segundo desafio, obstáculo que a gente tem que vencer é a vulgarização da Bíblia. Infelizmente, a facilidade de acesso às Escrituras e a abundância de versões que a gente tem, tamanhos de Bíblia e formas, uma profusão quase que inesgotável de sermões disponíveis, né, são fatores que têm, não intencionalmente, claro, mas têm provocado uma vulgarização da Escritura. Não estamos aqui falando contra essas facilidades, porque tudo isso é muito bom. Graças a Deus que nós temos tantas versões bíblicas diferentes. Graças a Deus que nós temos tantos sermões disponíveis. O ponto é que essa acessibilidade quase que sem limites à palavra de Deus nos tem levado a banalizar a Escritura inconscientemente. Então, hoje em dia, não existe mais aquela reverência diante da palavra de Deus. Né? O Donald Whitney fala nesse livro que ele fica impressionado de ver que os momentos que antecedem o culto são iguais aos momentos que antecedem uma partida do Super Bowl. É aquele tumulto, aquela barulhada, aquele conversê, aquele fala e tal, aquela coisa toda. Aí, pastor diz: irmãos, vamos dar início ao nosso culto. Aí todo mundo se cala. É como se a gente tivesse um botão que ligasse o automático. Espera aí, agora vamos ligar o automático do culto. Meus irmãos, a gente tem que chegar aqui e baixar um pouco a temperatura, não é? Ele conta a experiência de um grupo de asiáticos, de coreanos, que ele acompanhou uma determinada viagem que fez. Ele disse como foi diferente. As pessoas chegam na igreja, antes de falar com qualquer um, elas dobram os seus joelhos e vão falar com Deus a respeito do culto. Como já dissemos aqui, né, a frase de um pregador muito conhecido do passado, que dizia: se você quer fogo no culto, leve o fogo você. Mas a gente fica esperando que sempre tem alguém que acenda o fogo para nós. E a gente só estende ali o nosso gravetinho para pegar o fogo e trazer para aqui, para a nossa fogueira pessoal. Então, meus irmãos, nós precisamos buscar em Deus o renovo desse comprometimento com a sua palavra, que vai trazer esse temor que nós precisamos recuperar. Não é? Isso tem repercutido, sabe, na maneira como nós nos relacionamos com Ele. Às vezes a gente vai a uma casa de um crente levar a ceia ou fazer uma visita, a televisãozinha bendita está ligada lá. Aí eu fico esperando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, é o meu limite. Aí se ninguém desliga, eu falo assim: irmão, por favor, tem como a gente abaixar um pouquinho o volume da TV? Com a esperança de que a pessoa diga assim: eu vou desligar. Aí eu fico: graças a Deus, aleluia. Mas é difícil acontecer isso, porque essas coisas, elas já fazem parte da nossa vida, como se nós não pudéssemos mais viver sem elas. Então, enquanto o irmão está ali orando por mim, está lá aquela Chátima fazendo programa da manhã, falando sobre receitas e não sei mais o quê, e um monte de coisas, e aquele grupinho de pagode cantando lá no fundo, e o irmão está orando. Aí eu fico pensando: meu Deus, isso é uma loucura.
Esse mundo virou um hospício, irmãos. Essa que é a verdade. Então, o ponto é que essa acessibilidade quase sem limites à palavra nos tem levado a banalizar, e isso tem banalizado o nosso conhecimento, a nossa relação com Deus. Não é? Afinal, nós conhecemos a Deus por meio da sua palavra. E se nós banalizamos a palavra, nós vamos banalizar a nossa relação com Deus. Paulo elogia a atitude reverente dos Tessalonicenses nesse sentido, não é? Lá no capítulo 2, versículo 13 da primeira carta, ele diz: eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês receberam a nossa palavra, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Ou seja, é Deus que está falando com a gente. Então a gente precisa ter reverência e temor diante disso. E é algo que nós precisamos recuperar, irmãos, essa reverência para com a palavra de Deus, que vai nos levar a uma atitude mais reverente diante do próprio Deus e na nossa devoção com Ele. A terceira coisa que nós precisamos vencer é uma coisa chamada preguiça. Imersão bíblica exige esforço disciplinado. Isso significa lutar com tenacidade, diariamente, para vencer esse inimigo típico da nossa época, que é a preguiça. O preguiçoso não é necessariamente alguém que tem aversão ao trabalho. O preguiçoso é mais uma pessoa que vai postergando uma ação. Ela sabe que tem que fazer aquilo, mas ela vai adiando, sabe? Amanhã eu vou. Amanhã eu faço. Vou começar amanhã. Para o ano que vem vou começar uma dieta, vou secar. Vou secar. Oh, Jesus amado. Então, essa coisa vai ficando indefinida, entende? Vai passando, vai passando, vai passando. Meus irmãos, nós nunca temos mais um dia. O que nós temos é sempre menos um dia. É isso que nós precisamos nos conscientizar, né? C. Sproul dizia que se dedicar à Bíblia dá trabalho, e o problema é que nós somos preguiçosos. Então, o segredo para vencer a preguiça é dar o primeiro golpe, não é? Todo corpo limitado pela inércia resiste a qualquer mudança. E é interessante que podem ocorrer dois tipos de inércia. A inércia, quando um corpo está em total repouso, e a inércia quando o corpo está num movimento constante, ou em linha reta, ou em circular, mas não muda o movimento. Também é uma forma de inércia. E ambos, para você mudar, você precisa de um impacto, você precisa de um golpe, de algo forte, da imposição de força para mudar. E é isso que a gente precisa fazer para vencer a nossa zona de conforto, para sair desse ponto de inércia e começar o movimento. Então, de uma forma ou de outra, a inércia sempre vai resistir à mudança. E é o que acontece com a nossa acomodação. Por isso, irmãos, o grande desafio para vencer a inércia ou a preguiça é propor a mudança pelo uso da força. Quando eu comecei a ler, assim que me converti, eu me tornei... senti o desejo de ler para poder aprender mais sobre a Bíblia. Mas eu nunca fui de ler, antes de ser cristão. Lia só o suficiente para passar de ano. E aí, quando eu peguei o primeiro livro que eu comprei para ler, claro, um livro bem fininho, e no começo do livro foi interessante que Deus fala com a gente de maneiras extraordinariamente surpreendentes, né? No começo do livro, logo na introdução, quando eu comecei a ler, ali pelo terceiro ou quarto parágrafo, o autor dizia assim: se você não é dado à leitura, é provável que você tenha dificuldade de chegar ao fim desse livro, mas eu proponho a você, eu faço uma proposta para você. Não espere ler pelo Espírito, vá pela carne. Assim mesmo. Porque depois você vai desenvolver o hábito de ler, e aí sim você vai poder ler pelo Espírito. Foi incrível essa experiência, nunca me esqueci. E isso eu sempre digo para todos.
Não espere que você vai ter um coral de anjos descendo. Agora você se tornará um leitor ávido das Escrituras. E aí você começa, né, com aquela, batendo as asas ali junto com os anjos e lendo todo dia a Escritura de ponta a ponta, de Gênesis. Meus irmãos, isso é romantismo. Nós precisamos viver o mundo real. E no mundo real a gente tem que fazer força para conseguir avançar em certas coisas na vida. Isso é como o próprio exercício físico que nós citamos lá atrás. Não, o médico chega para você e diz, meu filho, você precisa fazer um exercício físico para melhorar a sua condição. Aí você fala, doutor, você tem toda a razão, vou começar amanhã mesmo. Aí amanhã você fala, não, hoje não vai dar, porque eu tenho compromisso, tem isso, tem aquilo outro. Enfim, o ano passa, aí você volta no médico, aí o médico diz, meu filho, olha, no passado eu te falei que você precisava por uma questão de melhoria. Agora, se você não fizer, você está morto. Aí você fala, agora eu vou começar mesmo, que agora eu tenho boa motivação. Ou seja, a gente às vezes espera a coisa chegar a um ponto drástico para tirar o pé do chão. Então, para tirar o corpo da condição de repouso, para mudar a direção em que ele está indo, né, o mesmo princípio se aplica à questão da preguiça. Comece hoje. Comece hoje, não deixe para amanhã. E eu quero concluir com uma palavra mais positiva. E existem pelo menos 6 formas de nós praticarmos a imersão bíblica. Eu vou falar hoje apenas sobre as primeiras 3. E no próximo domingo, se Deus permitir, nós falaremos sobre as demais. Hoje nós vamos falar sobre aquelas que são mais objetivas, que é ouvir, ler e estudar. São as 3 formas sugeridas lá no livro pelo Whitney. Então, o primeiro é ouvir. Ouvir a palavra de Deus é a forma mais fácil de praticar a imersão bíblica. Eu tive uma experiência maravilhosa quando novo convertido. Eu tinha uma sede muito grande de aprender sobre Deus, mas a minha Bíblia era uma Bíblia corrigida, daquela linguagem bem arcaica, né? Oxalá o Senhor se levantasse. Aí é uma linguagem difícil, né, de você assimilar e tal. E aí eu comecei a ouvir um programa chamado A Voz da Profecia. Meus irmãos, que bênção. Todo dia lá no meu trabalho, na hora do almoço, depois do almoço, minha sobremesa era ouvir a Voz da Profecia. Como eu cresci com aquele programa de rádio. Era rádio, né? Você sabe, naquela época era rádio. Rádio AM, inclusive. A gente sintonizava. Até você acertar o negócio, tinha que começar uns 15 minutos antes do programa, você conseguia acertar a estação. Mas quando dava certo, era uma benção. E naquela época, só podíamos ouvir ou direto na rádio ou por gravação de fita cassete. Aliás, alguém aqui sabe o que é fita cassete? Tem uns poucos. Meu Jesus. Oh, Deus. Esses dias a gente estava arrumando lá em casa e ainda encontrei uma fita cassete. Falei, eu tenho que me livrar disso. Porque se alguém descobre, o que vai pensar? Então, mas mesmo, hein? Ainda tem disquete. Mesmo nesses tempos jurássicos, a gente tinha recursos para aprender. E nós tínhamos que aproveitar todos os recursos para ouvir a palavra de Deus. Toda oportunidade que nós tínhamos. Não é? Tinha aquelas conferências, aquelas cruzadas evangelísticas, e a gente ficava esperando, contando os dias para chegar, para a gente poder ouvir aquela palavra diferente, não é? E eu ouvia a pregação na minha igreja, e depois ia para casa correndo para ouvir o programa do pastor Laurence Olson, das Assembleias de Deus, ainda pregava, 11 da noite, eu só ia dormir lá para meia-noite, mas ia dormir alimentado pela palavra de Deus. E hoje nós temos tantos recursos, irmãos, ilimitados. Mas o meio mais indicado de ouvir a palavra de Deus ainda é a minha congregação local. A leitura simples ou a exposição da Bíblia, através de pessoas que têm compromisso de comunhão comigo, pessoas que me conhecem, que sabem quem eu sou. Não é aquele estranho que está pregando lá que não tem nenhum compromisso comigo.
Porque aquele estranho, ele fala para mim assim, você tem que largar esse negócio de obediência. Obediência, acabou. Agora a gente está na graça. Sabe por quê? Porque ele não vai te pastorear. Ele não tem nenhum compromisso com você, então ele pode falar o que ele quiser. Mas aquele cidadão que está lá na igreja, que todo domingo está lá na frente pregando, né? Pode ser o pastor, pode ser um outro irmão que esteja pregando a palavra de Deus, ele tem compromisso contigo, ele tem comunhão com você. E a palavra que Deus coloca no coração dele é a palavra necessária para alimentar a sua vida, porque você é a ovelha daquele pastoreio. Então, é através dessas pessoas, né, que vão te visitar quando você estiver doente, que vão te aconselhar, se você deixar, que vão chorar contigo, vão se alegrar contigo. É evidente, irmãos, que para isso eu preciso estar presente na congregação. Veja como Paulo encoraja Timóteo a fazer a leitura bíblica diante da congregação. Ele diz, leia a Bíblia sistematicamente em público, faça a oração pública da Bíblia, ou seja, tem que haver uma perseverança nesse sentido. Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam, Lucas 11, 28. Paulo diz que a própria fé nos vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, versículo 17, ou seja, então ouvir é um recurso maravilhoso para aprender, para crescer, para emergir na palavra de Deus. O segundo é ler, é a outra forma de praticar a imersão, né? Há uma necessidade cada vez mais crescente de recuperarmos o hábito de ler a Bíblia. E eu sugiro a você que você volte a se habituar a ler no papel, porque aqui no papel você tem várias vantagens. Você pode rabiscar, pode sublinhar, você pode fazer anotações em relação àquilo que você leu. Tenha uma Bíblia para você gastar, sabe? Aquela Bíblia que você não vai ficar tirando pó todo dia quando você for para chegar da igreja. Vou tirar o pó da minha Bíblia e vou guardar dentro de uma caixinha para ela ficar conservadinha. Tenha uma para você gastar. Se você gosta tanto da sua Bíblia, tenha uma para você rabiscar, para você fazer anotações. Quando você abre uma página, você tem uma leitura mais abrangente do texto. Quando você está lendo ali na tua tela, você só tem aquela porçãozinha, aquela coisinha mínima, você não tem uma leitura abrangente, uma ideia do contexto, do que está acontecendo no contexto. Eu preciso manusear isso daqui. Né? Preciso passar cuspe no dedo para virar a página, porque já me acostumei com isso, são muitos anos fazendo isso. Mas para você que não tem o hábito, que já acostumou a ler na tela, tente voltar, dar um passo atrás. Porque essas coisas, irmãos, elas fazem diferença na criação de novos hábitos. E um dos hábitos que nós precisamos recriar é o hábito de ler a palavra de Deus. Nós vivemos num mundo que fala incessantemente. A qualquer hora do dia ou da noite, da madrugada, que você quiser abrir, as mídias sociais estão cheias de especialistas, ensinando todo tipo de assunto. Não é? E agora, um dos recursos mais lucrativos das mídias sociais são aqueles vídeos curtos que as mães fazem com seus bebês. Né? As criancinhas nem sabem ainda distinguir o pé direito da mão esquerda e já estão dando lucro para a família, não é? Mas o que isso provoca? Isso provoca, irmãos, um investimento de tempo excessivo diante das telas, que rouba o nosso tempo de dedicar a nossa vida espiritual, a nossa prática da piedade. Existe muito mais para ser visto e ouvido do que tempo de vida que permita aproveitar tudo isso. Há muitas coisas boas? Sim, glória a Deus, há muita coisa boa, mas também tem muita bobagem, irmãos. E a relação saudável com a tela, então, vem se tornando cada dia mais o nosso grande desafio, o desafio da nossa geração. Não é? O que é inegável é que o mau uso, ou o uso abusivo da tecnologia, rouba de nós o espaço que antes nós atribuímos à leitura regular da palavra de Deus. Uma pesquisa da One Hope
revelou que 40% dos adolescentes que se declaram cristãos nunca leram a Bíblia. Nunca leram a Bíblia. Outra pesquisa da Cristianismo Hoje mostra que 26 milhões de pessoas pararam de ler a Bíblia durante a pandemia. Por que será? Se a gente usar um pouquinho a imaginação, a gente pode concluir que um dos motivos certamente foi porque essas pessoas foram levadas ao acesso recorrente aos cultos online e elas não conseguiram voltar para a igreja. Se acostumaram ao conforto de assistir ao culto em casa, não é? E esqueceram da importância da comunhão e começaram a terceirizar a sua fé, como nós já dissemos. Então, quando nós olhamos para o nosso clube de leitura aqui, da igreja, falando agora da nossa realidade local, nós nos deparamos também com um quadro preocupante. Não é? Quando a gente começou, nós tínhamos 20 e poucas pessoas inscritas e o pessoal ali fiel, lendo a Bíblia até chegar no final do ano. É claro que muitos ficaram para trás, mas a maior parte chegou. Agora são poucos os que se dedicam a ler a Bíblia regularmente. Alguns até eventualmente leem a Bíblia. Isso precisa mudar, irmãos. Sem vida com a Escritura, sem vida com Deus. Não falta estímulo da própria palavra de Deus, não é? Não falta estímulo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 4, Jesus, confrontando Satanás, diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem, e aqui o homem, leia-se homem, mulher, né, o ser humano cristão, seja adequadamente preparado para toda a obra de Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, né, também vai dizer: bem-aventurado é aquele que ouve, que lê e que guarda as palavras deste livro. Ou seja, a bênção. E, por fim, estudar, que é o terceiro meio de imersão bíblica. Há uma diferença significativa entre ler e estudar. Né, o Donald Whitney, citando Jerry Bridges, ele diz que a leitura bíblica nos dá uma visão de amplitude, mas o estudo da Bíblia nos dá uma visão de profundidade. A leitura bíblica nos mostra o todo. O estudo bíblico nos mostra o cerne que há em cada parte desse todo. Não é? Então, se ouvir a palavra é o meio mais fácil de imersão, estudar é um dos meios mais difíceis, porque aqui nós precisamos de disciplina mais do que nunca. É preciso dedicar tempo, irmãos, atenção, trabalho, amor e desejo por Deus. Nós temos o exemplo de Esdras, capítulo 7, versículo 10, onde o texto diz que Esdras dispôs o seu coração a aprender e guardar a lei do Senhor e também a ensiná-la ao povo. Então, veja só. Qual foi a atitude interna de Esdras? O texto diz que ele estava meio a fim de buscar a lei do Senhor, é isso? Não, o texto diz que ele aplicou o coração em buscar o Senhor e a sua lei. Ele dispôs o coração, ou seja, ele tomou uma decisão de romper com a inércia. Ele se autodeterminou a dedicar-se à busca da palavra de Deus. E ele fez isso tendo o propósito de aplicá-la à sua própria vida e depois de ensinar para os outros. Outro exemplo tirado do livro é Paulo, 2 Timóteo 4,13, quando Paulo, né, na última carta que ele escreve, ele manda esse recado para Timóteo, ele diz: quando você vier, traga a minha capa e traga também os meus pergaminhos e os meus livros. Esses pergaminhos falavam sobre o quê? A palavra de Deus. Ou seja, Paulo estava na prisão. Qual era o plano dele enquanto preso? Ele queria remir o tempo, aproveitar o tempo que ele tinha para estudar a palavra de Deus. Isso mostra, irmãos, que nenhuma circunstância
pode ser impedimento para nós conhecermos mais o Senhor. Em qualquer circunstância, nós podemos aproveitar o tempo que temos e a oportunidade que temos para crescer no conhecimento de Deus. E aqui, faço a conclusão e nós vamos orar. Crescimento em piedade, santidade e conhecimento bíblico andam de mãos dadas. O grande erro que nós cometemos é de não conhecer as Escrituras, o que também nos restringe o conhecimento de Deus que é revelado na palavra. Não haverá futuro para a igreja, irmãos, no mundo sem que os cristãos invistam massivamente na piedade, na prática da piedade. Jesus já nos advertia que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mateus 24, versículo 12. Isso hoje é mais do que um fato, não é? Mais que um fato. Então, para sairmos da estatística e sermos contados com o remanescente fiel, nós precisamos vencer a síndrome do vira-lata, a vulgarização da Bíblia, a preguiça. Precisamos nos dedicar muito mais a ouvir, a ler e estudar a palavra de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que Ele abra os nossos olhos e o nosso entendimento para conhecer mais dEle através do conhecimento da sua palavra. Isso vai certamente nos levar ao caminho da piedade. Amém? Curva a sua cabeça, nós vamos orar. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor, nosso Deus, pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu amor por nós, em permitir que nós pudéssemos mais uma vez nos debruçar sobre a Tua palavra para aprender aquilo que ela tem a nos ensinar. Ajuda-nos, Senhor, a avançar no conhecimento da Tua palavra cada dia mais, a termos apreço por ela. Ajuda-nos a amá-la, Senhor, a reverenciá-la, Pai amado, a nos curvarmos diante dela como autoridade suprema sobre as nossas vidas, não apenas como um livro de consulta eventual, mas como uma companheira, ó Deus, para todos os momentos das nossas vidas. Que nós possamos aprender, aproveitar para ler e aprender, ó Deus, em cada oportunidade que tivermos, na fila do banco, na fila do médico, Senhor, enquanto aguardamos a consulta na sala de espera, e em casa, ao deitar, ao levantar, que a Tua palavra seja, Senhor, nossa grande companheira durante as horas do dia e que ela possa ser fixada em nossos corações como um fundamento, ó Deus, do qual nós jamais arredamos o nosso pé, a nossa mente e o nosso coração. Ajuda-nos a aprendermos o caminho da piedade através do conhecimento das Escrituras. Livra-nos do erro, Pai, de não conhecer as Escrituras, porque isso também nos priva de conhecer o Teu poder. A maneira como o Senhor manifestou esse poder ao longo dos séculos e, sobretudo, como o Senhor enviou o Teu Filho amado para morrer pelos nossos pecados e com grande poder o ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Então ajuda-nos, Pai, a vencermos os obstáculos, a vencermos os desafios e a aproveitarmos a cada dia, cada oportunidade de ouvir, de ler e de estudar a Tua palavra. Nós oramos assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém.